Então vamos lá, vamos ver o que a UFO tem preparado para nós. Primeira questão fala o seguinte, ó. Um gás ideal satisfaz a equação P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, onde P denota pressão, V denota volume e T denota temperatura. Isso significa que, em um processo adiabático, temperatura inversamente proporcional ao volume, isotérmico, isobárico, enfim, ele quer saber sobre as transformações gasosas. Vamos lá, primeira coisa importante aqui é o seguinte. Essa relação matemática aqui, ó, essa relação matemática, isso aqui tem nome. Tá? Isso aqui é chamado de lei geral dos gases. Lei geral dos gases. A lei geral dos gases, ela serve para comparar dois momentos distintos de um gás. Um gás agora, né, no momento número 1 aqui, um gás agora, e um gás daqui a pouco, um gás depois. Serve para comparar como está se comportando pressão, volume e temperatura agora e daqui a pouco. Por exemplo, vamos supor que você saiu de manhã para fazer trilha de bicicleta. E aí, logo pela manhã, você encheu o pneu, calibrou o pneu, tem uma certa pressão, né, o pneu ele inflou, tem um certo volume e logo de manhã está fazendo um pouco frio, tem uma certa temperatura. Aí você pedalou. Logo daqui a pouco, no meio da manhã, próximo do almoço, a temperatura do pneu vai estar diferente, a temperatura do gás ali dentro do pneu vai estar diferente, o pneu vai estar mais dilatado, a pressão ali dentro vai estar diferente, e o que importa é que, se você pegar a nova pressão, o novo volume e a nova temperatura, e colocar nessa ordem, pressão, volume por temperatura, essa fração vai dar o mesmo valor da fração do período da manhã, quando você saiu. Então, isso é a lei geral dos gases. Essa lei geral dos gases ela serve para comparar dois momentos distintos, então, um gás agora e um gás daqui a pouco, um gás mais tarde. E aí ele está perguntando a relação entre as grandezas, né, pressão, volume e temperatura ao longo das transformações. Então, só para nós revisarmos rapidamente aqui, ó, num processo isotérmico significa que a temperatura vai ser igual nos dois momentos, agora e daqui a pouco. Então, a gente pode cortar essas temperaturas, porque elas vão se manter iguais. Isso quer dizer que a pressão vezes o volume agora vai ser igual a pressão vezes o volume daqui a pouco, no futuro. Ou seja, essa multiplicação ela sempre terá o mesmo valor com o passar do tempo para esse meu gás. De outro modo, analisando agora com um olhar um pouco mais matemático, isso quer dizer que pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, para esse caso, transformação isotérmica, se eu aumento a pressão, quer dizer que o volume caiu, ou se eu diminuo a pressão, quer dizer que o volume aumentou. Então, na transformação isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Se nós olharmos na letra B, está falando que pressão é diretamente proporcional ao volume. Não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Na transformação isobárica é pressão constante. Nós podemos, nesse caso, cortar as pressões, porque elas são iguais, antes e depois, agora e daqui a pouco. Ou seja, o volume dividido pela temperatura do meu gás agora e mais tarde, para essa transformação, tem o mesmo valor. Ou seja, volume por temperatura, nesse caso, é que se mantém constante. Olhando com um olhar um pouco mais matemático, passando essa temperatura multiplicando, volume é igual a essa constante vezes temperatura. Ou seja, nesse caso, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Você aumenta um, você aumenta o outro. Se você aumenta a temperatura do gás, o volume do recipiente também aumenta, com o intuito de manter a pressão constante. E aí, se nós olharmos na letra C, a temperatura é diretamente proporcional ao volume. Pô, beleza, isso aqui está certo. Se nós seguirmos aqui, ó, isométrica. Alguns autores chamam de isométrica, outros autores chamam de isovolumétrica, outros autores chamam de isocórica. Tudo é a mesma coisa, tudo significa transformação com volume constante. Um botijão de gás, por exemplo, o volume dele não se altera, porque o negócio é de metal, é duro, né? Nesse caso,
Pressão por temperatura agora vai ser igual a pressão por temperatura daqui a pouco. Então, se eu pegar ali a pressão dividida pela temperatura de um gás confinado num cilindro logo pela manhã e olhar a nova pressão, a nova temperatura na hora do almoço, num cilindro de gás que ficou exposto ao sol, essa divisão vai dar o mesmo resultado. Ou seja, a pressão por temperatura é constante. Olhando com um olhar mais matemático, pressão é diretamente proporcional à temperatura. Quanto mais temperatura, maior a pressão desse gás no meu recipiente ali fixo, de paredes rígidas. A letra D fala que na transformação isométrica, a pressão é inversamente proporcional à temperatura? Não, é diretamente. Agora, falta olharmos a letra A. A letra A eu deixei por último de propósito, olha só. Na transformação adiabática, a temperatura é inversamente proporcional ao volume. Vamos revisar brevemente aqui. O que é a transformação adiabática? Uma transformação adiabática é aquela transformação onde não há trocas de calor do gás com o meio externo, com o meio que o cerca. E isso gera duas consequências diferentes. Eu posso ter a chamada expansão adiabática, e aí, por exemplo, sabe quando você aperta o desodorante e ele sai gelado? Pois é. O gás está ali confinado e tem tanta pressão ali dentro do recipiente que esse gás, inclusive, está no estado líquido. A hora que você aperta, esse troço expande de uma vez. Só que para ele expandir, para essas moléculas saírem loucas, expandindo por aí, elas têm que ter energia. Elas vão roubar energia de onde? Do meio externo não vai ser, porque não vai dar tempo, vai fazer isso muito rápido. Então as moléculas pegam energia delas mesmas. Com isso o gás esfria. Então na expansão adiabática, o volume aumenta, ao mesmo tempo que a temperatura cai. E nós podemos ter ainda a compressão adiabática, que é quando eu comprimo um gás muito rápido, por exemplo, uma bomba de chebola, e essas moléculas do gás começam a se chocar, começam a se colidir com muita violência, e esse gás começa a esquentar. E não tem troca de calor com o meio externo. O meio externo não vai mandar, nem tirar, nem nada de calor nesse gás. Tudo acontece ali dentro, entre as moléculas. Então isso é uma compressão adiabática. E tanto a expansão quanto a compressão são transformações que acontecem de forma rápida, tem que ser rápido. E quando a gente lê a letra A, então, olha só. No processo adiabático, a temperatura é inversamente proporcional ao volume. Olha, no processo adiabático, na expansão, de fato, eu aumento o volume e a temperatura de fato cai. Se você lembrar do desodorante, você pode cair aqui na letra A. Só que o processo adiabático tem uma característica que é o seguinte. Essa característica aqui ela é um pouquinho avançada. Não é todo material que você encontra essa informação, não. Isso aqui é estudado lá no ensino superior. Em alguns materiais, isso aqui é dito para você. Quando a gente pega a relação entre temperatura e volume nesse processo adiabático rápido, de fato, são grandezas inversamente proporcionais. Mas a temperatura ela não é inversamente proporcional ao volume simplesmente. Existe um expoente aqui em cima do volume, que é um coeficiente. Esse coeficiente aqui ele é estudado lá nos cursos de Física, Química e Engenharia, menos 1. Então, repara que não é o volume simplesmente. É o volume elevado a um treco, a um troço. Então, o erro está aqui. A temperatura é inversamente proporcional ao volume? Não. É inversamente proporcional ao volume elevado a um coeficiente menos 1. Então, é isso aqui que está errado. É só esse trechinho aqui. É ao volume? Não. Portanto, resposta, letra C. Peguinha, filé. Tem que tomar cuidado com essa questão número 1.